Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Diálogo com o Otelino. Aqui você acompanha o balanço semanal dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Maranhão que refletem no dia a dia da população, além de uma análise do cenário político e econômico local e nacional. Confira! Convênio entre prefeituras e Polícia Militar. O projeto de lei proposto por mim, que foi aprovado por esta casa e encaminhado para a sanção do governador, autoriza as prefeituras e a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros a fazerem convênios para que policiais em horário de folga possam ser contratados e remunerados por essa atividade que eles exercerão fora das suas jornadas de trabalho. O objetivo disso é reforçar a segurança pública nos municípios. Os policiais, claro, já estão distribuídos no estado todo, mas, eventualmente, os prefeitos que queiram, por exemplo, em horários específicos, eventos específicos, às vezes finais de semana, queiram aumentar o efetivo de segurança no município, eles terão esse instrumento legal. O objetivo é fazer sempre com que a população, que mesmo os municípios que sejam mais distantes da capital, estejam se sentindo cada vez mais seguras. Então, esta lei ela tem esta finalidade, tornar os municípios do Maranhão cada vez mais seguros, as pessoas vivendo de forma mais tranquila. Eu soube que o sindicato dos guardas municipais não gostaram do projeto de lei. E aí faço uma fala para os guardas municipais de todo o Maranhão, de que é preciso compreender o sentido do projeto. O policial militar ele não vai substituir o guarda municipal. Cada um exerce sua função, cumpre com seus papéis, até porque na lei cada um tem atribuições bastante específicas. Boa parte dos municípios do Maranhão, por exemplo, os guardas municipais ainda não têm a liberação para o uso de arma. É um processo que muitos municípios estão buscando e que com o tempo vão conseguir. Então, hoje é feito um trabalho integrado entre policiais militares e as guardas municipais. O que esse projeto de lei vai permitir é que os policiais sejam utilizados de acordo com a demanda do município e com a disponibilidade de cada policial e possam ser remunerados por isso, sem, vale enfatizar, buscar em nenhum momento tirar a função ou a missão do guarda municipal. Kit de primeiros socorros em embarcações. Aprovamos o projeto de lei 164/2019, de autoria da deputada Thaisa Ortegal, no sentido de obrigar as embarcações a terem os kits de primeiros socorros. Porque nós que já andamos de ferry-boat muitas vezes, percebemos que eu já vi, inclusive pessoalmente, não ter sequer algum tipo de instrumento para fazer um curativo em caso de um acidente, em caso de necessidade de um socorro mais imediato. Eu, inclusive, já cobrei isso muitas vezes, que as embarcações, as empresas de ferry-boat, elas se estruturem melhor para atender melhor as pessoas. Inclusive, porque ainda hoje são muito despreparadas para qualquer tipo de ocorrência que exige uma intervenção imediata na travessia daqui de São Luís para o Cujupe e do Cujupe para São Luís. Homenagem ao cantor Zé Cabaleiro. A Assembleia resolveu homenagear o cantor Zé Cabaleiro com as medalhas Manuel Beckmann e João do Vale. A medalha João do Vale, proposta pela deputada Daniela Tema, ela tem sentido principal, esta medalha é uma condecoração àqueles que contribuem com a cultura do Maranhão e do Brasil. E, claro, o Zé Cabaleiro tem uma vasta contribuição à cultura maranhense e também à cultura nacional. A medalha Manuel Beckmann, que é a nossa condecoração máxima, ela, além de evidenciar também os valores e a produção cultural do Zé Cabaleiro, ela premia o artista engajado, aquele que está preocupado com os temas importantes do Brasil. Hoje, por exemplo, existe uma tentativa de subordinação da cultura nacional pelo atual comando do país. O Zé Cabaleiro foi um dos que se insurgiu contra isso. Imaginemos que, outro dia, autoridades do governo federal questionaram uma premiação concedida ao Chico Buarque, o que foi um absurdo repreendido por todos aqueles que valorizam a cultura do Brasil. Até porque um artista como Chico Buarque, ele já está na história. Não é a reprimenda que foi feita por alguém que está de passagem pelo governo que vai tirar o valor do Chico para a música popular brasileira. Então, por isso, premiamos essa forma engajada, comprometida e democrática como se comporta o cantor maranhense, nosso conterrâneo Zé Cabaleiro. 30 anos da Constituição Estadual.
No último sábado, dia 5, a Constituição Estadual do Maranhão completou 30 anos. E, claro, merece ser comemorada, porque é um marco histórico no Brasil e no Maranhão. A nossa Constituição cidadã, a Constituição Federal, ela foi replicada nos estados com algumas adequações referentes às atribuições específicas dos estados e da União. Nós, inclusive, teremos um momento aqui especial, uma sessão especial, uma sessão solene, melhor dizendo, para comemorar os 30 anos da nossa Constituição, com a presença de vários deputados que, à época, discutiram e aprovaram a Constituição. Muitos deles, os que estão vivos, serão homenageados. Enfim, homenagear a Constituição é sempre importante porque ela é um horizonte que nós temos que seguir. Em particular, neste momento, onde se questiona valores fundamentais do Estado Democrático de Direito, onde existe um certo desequilíbrio entre os poderes, onde alguns, talvez por desinformação ou por irresponsabilidade, questionam, por exemplo, a importância do Supremo Tribunal Federal ou do Congresso Nacional. Esses momentos de crise, de trevas por que passa o país, é fundamental que todos nós homenageemos a Constituição dos nossos estados e sempre olhando com muita fidelidade para a nossa Constituição Federal. Entrega de ambulâncias. Eu participei esta semana da entrega de algumas ambulâncias, de 10 ambulâncias para municípios do Maranhão, a convite do governador Flávio Dino. E fiquei muito feliz porque cada momento desse, em especial nesses tempos de crise, que se consegue entregar um equipamento para a população, é uma demonstração de compromisso com a vida das pessoas. Já são quase 200 ambulâncias entregues para que sejam utilizadas nos municípios do Maranhão. E lá, na solenidade, eu disse quantas vidas deverão ter sido salvas por conta dessas ambulâncias. Enfim, são momentos assim pontuais, mas que marcam bastante. E neste caso específico, eu participei da entrega da ambulância para o município de Tasso Fragoso, acompanhado do prefeito Robert, como uma forma também de retribuir à população do município, que me deu a maioria dos votos nas eleições de 2018, a forma melhor de retribuir é estando presente na realidade do município e ajudando a levar equipamentos, obras e serviços que ajudem a melhorar a vida das pessoas, neste caso, da população de Tasso Fragoso. Votação da reforma da Previdência no Senado. O Senado aprovou na semana passada, em primeiro turno, a PEC da reforma da Previdência. Infelizmente, não foram retirados alguns itens que consideramos prejudiciais aos brasileiros, em especial aos mais carentes. Cito o exemplo do redutor da Previdência, que vai fazer com que muitos pensionistas e muitas pensionistas recebam menos do que um salário mínimo. Imaginemos alguém viver com menos de um salário mínimo. E é isso que vai acontecer se a reforma da Previdência for de fato aprovada em segundo turno. E aí vale o registro da posição dos senadores, dos 3 senadores do Maranhão. 2 votaram contra o texto que foi aprovado, votaram a favor dos destaques que retirariam esses itens que prejudicam a população brasileira. Os senadores, o Everton e a Lisiane, votaram respeitando o eleitor, votaram levando em consideração que aquela posição vai impactar na vida dos brasileiros e em especial dos maranhenses. Por isso, faço esse registro pela forma correta como votaram os senadores, o Everton e a Lisiane, porque nós precisamos sempre prestar atenção que as decisões que nós tomamos enquanto Poder Legislativo impactam na vida das pessoas, da sociedade que nos escolheu para ter essa representatividade importante. Uns nas Assembleias Legislativas, outros na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Esta foi mais uma edição do podcast Diálogo com Otelino. Os programas ficam disponíveis no Spotify, SoundCloud e nas demais redes sociais do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado Otelino Neto. Não perca a edição da próxima semana.